Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui para fazer esse trabalho de estudo bíblico das nossas lições. Nós já estamos nos encaminhando para o final, lição de número 11, um trimestre muito interessante, terceiro trimestre de 2021, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nós já estamos indo para o final, faltando apenas 2 lições para nós encerrarmos, não é isso, irmãos? Nosso trimestre e começar o outro, que é exatamente sobre Paulo. Então, graças a Deus que nós estamos passando por esse período. É muito importante, eu acredito, quando nós passamos por 3 meses estudando a palavra de Deus e aí se reinicia tudo novamente, graças a Deus, né? Ainda não é encerramento, mas sempre é um motivo para nós agradecermos ao Senhor por esta oportunidade. Eu louvo a Deus por estar aqui e ter essa oportunidade de poder também falar sobre a palavra de Deus, tá bom? E vamos mostrar aqui o nosso gráfico. Como eu sempre digo, é o nosso gráfico esboço, porque ele contém o esboço da nossa lição, tá bom? O esboço da lição de número 11, que tem esse título sobre o reinado de Ezequias. Então, primeiro ponto nós temos o justo reinado de Ezequias, com os subitens. Um rei que era reformista, a purificação dos lugares sagrados e a adoração nacional. O segundo ponto, o segundo tópico, nós temos Senaqueribe invade Judá. Ameaças de Senaqueribe e o temor do rei Ezequias. A obediência não nos isenta de problemas. E o tópico 3, nós temos a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias, Deus conforta o rei, e aí nós vamos já também para a conclusão. A nossa verdade prática, nosso textuário, melhor dizendo, ele diz o seguinte: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve nenhum que fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 15. Esse textuário está dizendo que o rei Ezequias, de fato, foi um rei diferente, porque não houve nenhum outro igual a ele, tá bom? E ele vai fazer um trabalho oposto ao que o seu pai Acais fazia e os outros reis antes dele também fazia. Isso que é importante nós falarmos aqui sobre isto. E a verdade prática diz: Deus sempre ouve e guarda os seus de coração. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. É o que a gente vai ver nesta lição, que tem muita coisa a ver conosco, tá? A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 18, e segue-se aí vários versículos, também o capítulo 19. Tá bom, irmãos? Vamos lá para a gente ganhar tempo aqui na nossa lição. Eu fiz aqui um pequeno diagrama baseado, esse diagrama está publicado, tá bom? No grupo. Fizemos aqui de maneira mais ampliada para os irmãos poderem enxergar, tá? Mas ele está publicado no grupo, mais detalhado. Eu tenho também ele aqui mais detalhado e é melhor assim. Então, esses
Esses pontos aí são tópicos. Todos esses tópicos, irmãos, nós vamos fazer intercalado com a lição, tá bom? Porque eles abordam sobre a vida do rei Ezequias, os destaques, não é isso? Da vida do rei Ezequias. Paz do Senhor para os irmãos que estão conosco, meu cunhado Kleber Rocha, a irmã Beth, paz do Senhor, irmã Beth, Alessandra Pires também, lá de Ipatinga, Minas Gerais, né? Graças a Deus. Minha irmã Marilane também está aí, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, para a gente aprender aqui com esse rei que foi muito importante. Então, olha só. Aqui, a nossa interação, ele já diz que nós devemos começar destacando sobre essa fé do rei Ezequias, tá bom? Conforme dizemos, não foi superada por nenhum outro rei, tá? E uma coisa que me chama a atenção no rei Ezequias é que há um ditado que a gente costuma dizer que filho de peixe, peixinho é, não é isso? Mas isso não se aplica aqui para o rei Ezequias, porque eu até fiz aqui uma paráfrase desse ditado: filho de idólatra nem sempre é idólatra, não é? Porque o pai dele era muito idólatra, mas ele não foi idólatra. Isso é muito interessante, tá bom? Meus amados, para vocês terem uma ideia, e aí a gente entra aqui nesses destaques do rei Ezequias, mostrando que ele era um bom rei, é exatamente o tópico 1, quando fala o justo reinado de Ezequias, tá? Então, se nós formos comparar com os outros reis, que eram considerados também bons reis, no caso de Judá, você tem aí Asa, Josafá e Josias, que eram considerados bons reis. Porém, tem algo que pesa contra eles, o que já não vai acontecer com Ezequias, tá? Tanto Asa, Josafá como Josias, eles fizeram grandes e boas reformas religiosas. Mas quando a gente fala dessas coisas, dessas reformas, era preciso que se fizesse uma reforma plena, completa. Não era para ficar pela metade, que as coisas de Deus não é para ficar pela metade. Então, se era para limpar toda a idolatria, era para ter jogado todos os altares idólatras. Esses reis não fizeram isso, tá bom? Nem o Asa, nem o Josafá, nem o Josias. Então, houve uma certa negligência deles neste sentido. O Zedequias, ele já faz o contrário, ele realmente joga fora, destrói esses altares. A gente vai falar mais sobre isso daqui. Então, mostra que de fato ele era um rei bom, tá bom? Meus amados, ele começa a reinar aos 25 anos, mas nota uma coisa, aos 25 anos ele começa a reinar, digamos assim, somente ele, porque os estudiosos concordam que ele seria um corregente do seu pai Acais. Então, ele começa também a reinar com o seu pai, tá? Ele é rei junto do seu pai, ainda garoto. Mas depois que o Acais morre, então Ezequias, ele começa de fato reinando aos 25 anos, né? E ele governa ainda por 28 anos, foi um dos reis que tiveram mais tempo, não é? Porque aqueles reis que eram idólatras geralmente durava pouco tempo, então era dessa forma, ok? Aqui na nossa lição diz que ele foi um rei reformista. E o primeiro ponto está falando, claro, do reinado dele, justo. E se ele era um rei justo, então há que se ver quais são os
motivos pelos quais ele era um rei justo. Primeira coisa que a lição fala é que ele era um rei reformista, né? Por que que ele era um rei reformista? Porque a primeira coisa que ele faz é consertar e purificar o templo. Veja bem, o templo, por causa da idolatria dos outros reis, foi deixado de lado, tá bom? Inclusive, a questão de usar os materiais do templo para dar para reis, eles fizeram isso. Então é claro que o templo não estava consertado e precisava de reforma, precisava de purificação, já que muita profanação entrou no templo. Aí tem uma lição muito importante para nós, que é exatamente isto. Se nós queremos comunhão com Deus, precisamos também fazer essa purificação interior, visto que agora nós somos templo do Espírito Santo, tá bom? Como nós escrevemos aí no artigo, o que Deus sempre quis foi exatamente habitar no meio do povo, tá? Habitar no meio do povo através do templo, por meio do templo, tá bom? Exatamente para que o templo ele se constituísse numa tipologia do que mais tarde seria entendido como nós, a nossa vida. Vós sois templo do Espírito Santo. E isto começa com Jesus, porque Jesus ele diz o seguinte, olha, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, né? E é claro que os fariseus, os religiosos da época não entenderam, porque ele estava falando dele mesmo, do corpo dele que seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então esse conceito do templo, passando agora para o adorador ser o templo, começa aí com Jesus, e aí os apóstolos, especialmente Paulo, entende muito bem isso. Então, nós agora somos templo do Espírito Santo. Aí precisa que haja essa purificação, que haja este conserto, tá bom? Ellen Rocha, paz do Senhor, Deus abençoe também vocês, tá? Meus amados, esta parte do conserto, da purificação do templo, é algo bastante atual, ok? Porque geralmente nós temos, ou pelo menos alguns irmãos têm esse problema de achar que o templo é aquele amontoado de tijolos, de massas, de arquitetura, e Jesus veio desconstruindo tudo isso daí. Tanto é que quando Jesus e os discípulos saíram do templo, o discípulo mostra o templo e diz, olha Senhor, que construção linda, que prédio lindo. E Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o que Jesus queria desconstruir era exatamente esta adoração, eu não sei se eu posso dizer assim, mas essa veneração ao templo, ao objeto propriamente dito, que Deus nunca quis isto, tá bom? A gente vai ver isso acontecendo aí com o problema da serpente de bronze, que era um objeto usado para tipificar Jesus, mas mais tarde eles estavam adorando. Então, irmãos, a questão da idolatria é muito séria, né? Nós vamos ver isso daqui. Olha, uma das reformas de Ezequias é exatamente essa luta dele contra a idolatria, tá? Porque ele está herdando uma nação idólatra. Porque exatamente o pai dele era idólatra. E aqui novamente a gente quer mencionar isso porque de fato é algo impressionante. A maioria dos reis de Israel, de Judá, Israel, eles quando se abraçavam a idolatria, a tendência era que os seus filhos também fizessem
a mesma coisa e muitas vezes até pior do que os seus pais. Ezequias não fez assim. Ele foi pelo caminho inverso, tá bom? Ele não adotou a idolatria. Muito pelo contrário, o que é que ele faz? Ele luta contra ela, né? Ele derruba os postes, ele derruba os lugares altos. Então, de fato, ele faz isso. Ele destrói aqueles lugares de adoração que estava lá infestado na nação de Judá, ok? E é muito interessante essa atitude. Eu quero frisar, irmãos, a questão aqui de Ezequias. Se eu pudesse definir esse rei com uma palavra, eu definiria com a palavra chamada atitude, ação, tá? Então, veja que não dá aqui um texto bíblico e você tem a história dele em Reis, em Crônicas, em também Isaías, porque Isaías, o profeta, era contemporâneo dele, tá bom? Aliás, irmãos, nós entendemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que Isaías era uma espécie de conselheiro do rei. Não sei dizer se antes, tá bom? Na época de Acais. É claro que, como Acais era idólatra, então sempre havia problema entre um rei idólatra e um profeta de Deus, que ele tinha que confrontar aquele rei ali. Mas o certo é que nós entendemos que essa atitude de Ezequias de ser um bom rei, adorador de Jeová, de querer voltar para a adoração a Deus, deve-se especialmente também aos conselhos de Isaías e dizem alguns também da sua mãe, tá bom? Porque ao contrário das outras mães, né, de reis que tinha Israel, não era idólatra, então dá-se a entender que essas mulheres, essa mãe, ela deu uma boa educação para o seu filho. O fato é, irmãos, que eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, já pegando esse ponto da ação, da atitude de Ezequias, e ele faz isso de maneira espontânea, tá? Quando eu digo de maneira espontânea, é que uma coisa que me chama a atenção nessa atitude do rei Ezequias é que, diferentemente dos outros reis, você tem Josias, Josafá, não é? Eles tendo contato com a lei, eles tendo contato com a palavra de Deus. Então, quando, por exemplo, Josias, ele manda limpar o templo, fazer lá uma reforma no templo, e ele manda o sacerdote lá, então eles encontram a lei, não é? Eles encontram a lei, o livro da lei do Senhor, o livro é trazido para ele lê o livro, ele entende que o juízo de Deus está para se abater sobre a nação, porque provavelmente ele deve ter lido Deuteronômio, e Deuteronômio falava sobre isso, as bênçãos e maldições, vocês sabem, está lá no capítulo 28, e na sequência ele fala que o povo vai ser levado cativo. Eu já me referi a esse texto aqui, que é muito interessante, não é, irmãos? Aí ele rasga as vestes, aí ele conclama um jejum, ele traz o povo para junto do Senhor. Mas ele faz isso pelo fato dele ter o contato com a palavra de Deus, tá? Com a lei do Senhor, dele ter lido a lei, dele ter visto o que
Deus estava prometendo para a nação impenitente, para a nação idólatra, tá bom? Mas aqui, com Ezequias, você não vê esse tipo não tem assim nada indicando que ele leu, entendeu? A lei do Senhor e tal. Por isso que eu digo que uma das virtudes desse rei é que ele sabia o que tinha que fazer. Ponto. Ou seja, ele era um rei de atitude. E isso é algo louvável para nós, irmãos. Porque muitas vezes nós sabemos o que fazer. Se encaminhamos por um caminho de idolatria, se nos encaminhamos para um tipo de procedimento que desagrada a Deus, a gente sabe, porque a Bíblia mostra para nós o que é certo, o que é errado. É por isso que às vezes eu vejo tanta coisa acontecer na igreja evangélica brasileira e a gente fica pasmo. Tem muitos outros que estão observando o que está acontecendo e a gente precisa estar atento a isto, porque nós sabemos o que é certo, irmãos, e sabemos o que é errado. Então, o rei Ezequias não tem-se nem a ideia aqui que, por exemplo, um profeta como Isaías tenha dito para ele, olha, faz diferente do que teu pai fez, porque senão vai ser duro para ti. Eu, pelo menos, não achei nenhum texto nesse sentido. Se os irmãos acharam aí, pode dizer, tá bom? Mas ele toma uma atitude, tá? A irmã Angelina Nunes diz o seguinte, Ezequias teve um pai mau, porém ele seguiu um caminho diferente, tornando-se um rei bom, que buscou a Deus e trouxe um grande avivamento. Perfeito, é isso aí. Mas o que eu estou tentando frisar aqui, irmã Angelita, né? Irmã Angelita Nunes, é que o Ezequias, ele conhecia a palavra de Deus, assim como muitos daqueles reis conheciam a palavra de Deus, mas eles não tomavam a atitude correta. O Ezequias, ele conhecia e ele tomou a atitude correta. O pai dele, Acais, conhecia, mas não tomou a atitude correta. Pelo contrário, foi pelo caminho da idolatria. Ele fez o caminho inverso, tá? E ele fez isso com ação. Porque quando ele toma a atitude de purificar o templo, de consertar o templo, o que ele está querendo? Está querendo que o povo volte para a adoração a Deus, o que não estava acontecendo por causa que o seu pai e os outros reis predecessores dele estavam todos misturados com a idolatria. Então o que é que tem que ser feito? Tem que consertar o templo, porque se entendia que era no templo que Deus se manifestava, que a glória de Deus aparecia, mas o templo estava abandonado, estava profanado, que é isso que a gente precisa entender aqui. Então, ele convoca o povo para a adoração nacional, tá? Que é o que diz aqui. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Primeiro tem que consertar a casa, não é? Porque Deus não aceita sacrifício e culto aonde a coisa está destruída, aonde a coisa está abandonada, tá bom? Então precisou primeiro fazer um conserto na casa, uma purificação no templo, para que Deus pudesse ser adorado e o povo pudesse ir lá à casa do Senhor para adorar na casa do Senhor, oferecer sacrifício a fim de que houvesse essa reconciliação e este avivamento. Aleluia! Meus irmãos, eu tenho dito insistentemente sobre isso, não só eu, mas tem vários irmãos que falam sobre isso, porque nós temos visto muitos movimentos de avivamento. E para algumas pessoas, avivamento é apenas aquelas manifestações que todos nós conhecemos, línguas estranhas,
pessoas pulando, pessoas rodopiando, pessoas fazendo várias manifestações, tá bom? Para eles isto é avivamento. Mas eu quero dizer para os irmãos, diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, avivamento, irmãos, ele tem que ser precedido de arrependimento e de confissão de pecados. Não pode existir avivamento se não houver confissão de pecados, se não houver arrependimento. Aliás, a palavra avivamento é isto, é dar vida ao que está morto. Ora, se a adoração do povo estava morta, se a vida espiritual do povo estava morta, precisava de avivamento. Grave isso aí, meu irmão. Eu sei que você sabe, mas é só para lembrar novamente, tá bom? Avivamento é quando algo está morto e precisa de vida. Então, se houver morte espiritual, se houver morte da comunhão com Deus, então precisa de avivamento. E este avivamento não vem se nós continuarmos com as mesmas atitudes. Porque, afinal de contas, não adianta você sapatear, não adianta você falar língua estranha, não adianta você rodopiar, nada disso, se não houver atitude interior. Então, avivamento na Bíblia é confissão de pecados. Você vê que foi o mesmo que aconteceu com Josias. Você vê que foi o mesmo que aconteceu com Neemias. Vocês lembram? Nós já estudamos sobre isso. Quando a lei era lida para o povo chorava com as palavras da lei, porque aquelas palavras eram como algo que confrontava o pecado deles, mostrava o pecado deles. É aquilo que diz na palavra, é Deus ferindo para depois sarar. Tanto é que chegou o momento que Neemias dizia, olha, não chorem mais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, vocês estão contristados agora pelo o reconhecimento do pecado que vocês praticaram, mas Deus está dando bálsamo para vocês. Isto é avivamento, irmãos. Isto é avivamento. Eu oro a Deus para que haja, de fato, um avivamento verdadeiro, porque nós precisamos disso. Precisamos de um avivamento verdadeiro. Tá bom? E então ele convoca o povo, inclusive para a questão da Páscoa, da celebração da Páscoa. Ora, vocês sabem da importância da Páscoa, tá bom? Deus disse claramente o motivo pelo qual a Páscoa deveria ser feita, porque ela tinha que ser um memorial. Ela era para lembrar do que ele fez lá no Egito, de como ele os salvou. Veja que a questão da Páscoa está ligada diretamente com a nossa soteriologia, com a doutrina da nossa salvação. Porque matar um cordeiro, espargir o seu sangue sobre as portas, sobre os umbrais das portas, um cordeiro que fosse de 1 ano, um cordeiro que fosse puro, sem defeito, tudo isto, ervas amargas, pães sem fermento, tudo isto apontava para Jesus. Tudo isso é um tipo de Jesus, apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Foi o sangue dele que foi também colocado na madeira, que era a cruz. Ele era o Cordeiro de Deus, lembra disso? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, preste atenção, voltando lá, do mesmo jeito que a Páscoa foi feita e para demonstrar, para mostrar a salvação de Deus, tirando o povo do Egito, conduzindo eles para a terra de Canaã.
Do mesmo jeito é a Páscoa, do mesmo jeito é a ceia do Senhor, quando nós lembramos, quando nós partimos o pão, comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos lembrando da morte do Senhor. Ele é a nossa Páscoa. E o povo não estava mais comemorando isso. Então, o que significava dizer, irmãos, que a questão da salvação entre eles, né, era algo que estava esquecido. Este culto da Páscoa estava esquecido. E foi uma coisa que Deus disse lá do início: isso aí é para quando os filhos de vocês, ou seja, toda a descendência que vem depois de vocês, perguntar que culto é esse vosso, vocês vão explicar o que era este culto, que simbolizava exatamente a salvação. Daí que nós falamos da soteriologia. Soteriologia, vocês sabem o que é? Doutrina da salvação. Então está dizendo aí exatamente que a Páscoa simbolizava a salvação do povo judeu, que eles não estavam praticando e que futuramente iria simbolizar a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Você já pensou? Agora eles estão comemorando, agora eles estão voltando para a adoração a Deus. Meus amados irmãos, eu não sei nem se a gente deveria falar sobre isso aqui, porque uma coisa que às vezes eu percebo é que algumas ceias parece que perderam-se aqueles costumes, eu sei que são costumes, mas são bons costumes que nós tínhamos na Santa Ceia, não é isso, irmãos? Eu fico pensando o que é que vai ser com a ceia do futuro, não é isso, irmãos? É uma coisa tremenda isso, porque você tinha aquele momento de tanta alegria, de tanto poder de Deus no momento da ceia. Você tinha recitação de versículos, não é? E alguns elementos assim que eu sei que estão mais voltados para esse tempo contemporâneo nosso, como um costume da nossa igreja, mas eram bons costumes, não era nada que estava agredindo a doutrina bíblica, e alguns costumes aí estão se perdendo, não é isso, irmãos? Então, meus amados, mas nós precisamos atentar para isso, tá? Eu estou trazendo essa ideia da comemoração da Páscoa, da ceia, para os dias de hoje, porque também é um memorial e a gente precisa lembrar disto. Por isso que Jesus diz: fazer isto em memória de mim, ou seja, lembrando da minha morte, lembrando do meu sacrifício, lembrando do meu sangue, lembrando do que a cruz significa, lembrando de todo o plano da salvação, lembrando do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Jesus. E inclusive até mesmo na palavra, tá bom? Na ministração da palavra. Eu já vi pastores ministrar sobre o dízimo no dia da Santa Ceia, né? Então aquilo ficou muito desconfortável para a igreja, porque quando Jesus diz: façam isso em memória de mim, lembrando de mim, é para lembrar do sacrifício de Cristo. O dízimo você fala em outro momento, não no momento da Santa Ceia. Então a ênfase foi dada de maneira equivocada naquele culto, que é um culto para lembrar, para rememorar a Páscoa, para rememorar o sacrifício de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, meus amados, outra coisa que nos chama a atenção, a irmã Arlete está dizendo que chegou atrasada, mas dá para assistir ainda, irmã Arlete. Tá? Vocês podem comentar, e minha mãe Mirtes também está assistindo. Olha, meus irmãos, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que
essa ideia de Ezequias em adorar a Deus não foi somente algo superficial. Por isso que eu digo para vocês que o que me chama a atenção nesse rei é a atitude dele. Ele não só pensou em fazer, ele fez. Ele não só sabia que tinha que ser feito, ele foi lá e fez. Ora, primeira coisa, como falamos, purificar o templo, lugar de adoração ao Senhor, né? E aí voltar com esse memorial que é a Páscoa, para lembrar do que Deus fez lá no Egito, para que eles pudessem ser gratos a Deus pela salvação do Senhor. E aí o que é que ele faz também, irmãos? Ele traz o culto levítico. Ele traz o culto levítico. O que é que ele faz então? Ele restabelece os sacerdotes e os levitas para o serviço do Senhor. Porque estas categorias de obreiros, de servidores do templo, o trabalho deles era este, né? Eram os verdadeiros adoradores do Senhor. Então, era eles que também levavam o povo para a adoração ao Senhor, mas muitos deles também estavam corrompidos. Jeremias combate muito isso, porque eles estavam corrompidos. Na realidade, nós temos isso daí acontecendo, mas depois eles vão se corromper mais ainda. Tanto é que Deus vai permitir o cativeiro, tá bom? Exatamente por causa disto. Porque o povo, inclusive os sacerdotes, não permaneceram fiéis ao Senhor. Mas olha só como é que é interessante essas reformas religiosas de Ezequias, né? Para a gente pontuar direitinho. Ao purificar o templo para o povo adorar, ele vai e também volta com os sacerdotes, com aqueles que são responsáveis pelo culto, pela adoração do Senhor. Isso é muito importante, tá? Então nós precisamos voltar com isto, com o culto ao Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos lá, meus queridos. Tem mais um outro gráfico aqui para dar continuidade ao que a gente está falando aqui sobre Ezequias, ok? Segundo ponto fala sobre Senaqueribe invade Judá. Muito bem. Olha aqui, irmãos. Primeira coisa que eu quero já tirar aqui como uma lição. Olha só. Alguns estudiosos dizem que, inclusive, quando o rei Ezequias destrói os altares, tá? Esses altos, ele desencoraja, né, a adoração a esses deuses. Então ele destrói esses altares de Azerá, de todos aqueles deuses de Baal, né, inclusive não só de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés. Então ele faz esse trabalho aí de limpeza mesmo espiritual. Isto incomodou ao rei Senaqueribe, tá bom? Por que, meus irmãos, incomodou esse senhor, esse rei? Porque este rei, ele tinha feito um acordo com Acais. Nós estudamos isso na lição passada. Ele tinha feito um acordo com Acais, tá? De ajudar Acais, mas o Acais ficaria pagando tributo para ele. Na verdade, o Acais seria um vassalo, tá? Ele seria um servo, digamos assim, do Senaqueribe, da Assíria, ok? E só que esse acordo de vassalagem, de servidão, olha lá, incluía também o reconhecimento, ainda que formal, mas incluía o reconhecimento dos deuses daquela nação. Ora, eles já tinham um Deus para adorar, que era Jeová. Mas aí
ao fazer este acordo, esta aliança com Senaqueribe, ele também aceita a adoração a esses outros deuses. E aí, Acais morre, o filho dele, Ezequias, assume, e a primeira coisa que ele faz é exatamente isso, destrói todos esses altos que os outros reis não tinham feito. Tá, irmãos? Então, ele destrói, porque ele queria independência da Síria. Ele não queria ficar dependendo deles. Tá? Ele não queria nenhum tipo de dependência da Síria, porque ele queria depender exatamente do Deus Todo-Poderoso. Ele queria confiar completamente em Deus. Amém, meus irmãos? E vocês sabem que quando isto acontece, é claro que você vai ter um inimigo que vai te perseguir. Preste atenção, irmãos. Esta semana eu coloquei uma postagem. Essas postagens que eu coloco, assim, esses pensamentos, são frutos da nossa meditação na palavra de Deus. E eu peço muito a Deus, porque eu sou limitado nisso. Eu não sou como muitos estudiosos aí que têm, né, várias cadeiras de teologia, mas eu peço a Deus esse conhecimento, esse tato com o Espírito Santo para que Ele me mostre em relação a essas coisas. E uma das coisas que eu coloquei lá é exatamente essa. Satanás tem ódio mortal da nossa comunhão com Deus. Aleluia! Ele odeia a nossa comunhão com Deus. Foi assim desde o Éden, quando a cada tarde, digamos assim, acontecia aquele culto, vamos colocar desta forma, lá no Jardim do Éden. Vocês se lembram? O Senhor se apresentava ali. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? O casal tinha aquele contato, aquela comunhão com o Senhor. E aí veio o nosso adversário, porque ele não gosta. Se tem uma coisa que Satanás fica muito irado, é na nossa comunhão com Deus. Então ele fez de tudo para que a comunhão do homem com Deus fosse quebrada ali. E ele vem fazendo isso o tempo todo. Não é à toa que ele introduziu a idolatria da nação de Israel norte, de todo Israel, tanto do sul quanto do norte, tanto de Israel quanto de Judá. Para quê? Exatamente para quebrar a comunhão com Deus. Agora, escute bem, é por isso que eu digo que aí é que está o verdadeiro avivamento. Porque o avivamento é quando você volta com a comunhão com Deus. É quando você resolve adorar a Deus. Está difícil, está complicado, negócio, economia, muita coisa acontecendo na nossa vida, mas a gente resolve adorar a Deus mesmo assim. Nós já estudamos sobre isso, não é demais a gente lembrar o caso de Jó. Sofreu todo aquele ataque, mas uma das frases que mais me chamava a atenção de Jó era exatamente essa. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque ele queria ter uma comunhão com Deus tremenda. Meu irmão, o diabo não resiste a isso, olha. A um crente que tem comunhão com Deus. Então, esta lição, ela nos mostra um rei que resoluto, olha de novo aí a palavra, resolveu agir, resolveu ter atitude de adorar a Deus. E eu vou romper com esse Senaqueribe aí. Agora, é claro que isto, por isso que eu estou dizendo tudo isso para vocês, é claro que isto iria atrair a fúria do inimigo. É quando este rei vem com as suas ameaças, e ele vem, meu irmão, com tudo, viu?
olha como é importante que haja essa comunhão desses líderes, do líder com Deus. Nós precisamos dessa comunhão para saber como nós devemos agir. O rei Ezequias, ele ainda toma a atitude de pagar a Senaqueribe um valor para que ele deixasse ele em paz, para que ele não invadisse. Só que por isso que eu estou dizendo que esta é a luta espiritual que a gente precisa discernir. Ali era uma questão política? Sim, era, mas não era só política, não. O rei estava voltando com adoração a Deus e fazendo isto com a nação de Israel. Então, quando ele faz isso, o diabo, meu irmão, vai fazer de tudo para destruir essa comunhão novamente. Aí ele usa aquele rei ímpio para fazer isso. Nem os presentes, nem o dinheiro que o Ezequias pagou para Senaqueribe resolveu. Por que não, irmãos? Porque ele queria destruir mesmo. Ele queria destruir. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, por favor. Entenda isso daí. Eu quero falar a nível da nação de Israel, porque a nossa lição está falando isso, o plano de Deus. Por que você acha que Jerusalém foi invadida, segundo a história, mais de ou cerca de 25 vezes? Por que até hoje existe o chamado ódio à nação de Israel? Por que você acha que todas aquelas nações ao redor de Israel, elas, se pudessem, como diz o salmista, engoliria vivo? Porque eles têm ódio da nação de Israel. Mas, irmão Enomi, é um ódio assim gratuito? Não, meus queridos. Sabe por quê? É porque através da nação de Israel, a comunhão com Deus iria se estabelecer no mundo, porque era através da nação de Israel. Presta atenção, não é Nova York, não é Paris, não é Moscou, não é China, não é Brasil. Era através da nação de Israel, especialmente Jerusalém, que viria o Messias. O Messias veio, deixou o seu evangelho, aleluia. Ele não veio de maneira política, ele não veio como um guerreiro, ele não veio como um herói cheio de poderes, lançando raios para mostrar alguma coisa, não. Ele veio montado num jumentinho e entrou lá desse jeito. Mas ele fez o que tinha que fazer. Morreu na cruz, derramou o seu sangue para reatar a comunhão do homem com Deus. Certo? Agora, o reinado de Jesus ainda vai começar. O reinado na terra. Eu não estou falando do reinado espiritual, porque Jesus disse, o reino de Deus já está entre vocês. Já está entre nós. Isso de maneira espiritual. Mas o reinado, o governo de Cristo sobre esta terra ainda vai acontecer. Agora, pergunto eu para os senhores e senhoras, novamente, você entende por que Satanás tem raiva da nação de Israel? Independente do que eles façam, ou o que eles creiam, ou o que eles digam, pois se você conversar com um judeu hoje, para ele Jesus é um impostor, não interessa o que eles digam, o que interessa é que o rei vem e o que ele puder fazer para destruir esta nação, ele vai fazer. É por isso que você vê todas essas coisas acontecendo aqui na Bíblia, com esses reis, lutando contra a nação de Israel. E isto, irmãos, é algo que vem, olha, passando pelos séculos e hoje já ainda é assim, porque todas aquelas nações odeiam Israel.
praticamente não tem nenhum aliado, certo? Poucos aliados, e os aliados que tem ainda são atacados como os Estados Unidos, certo, irmãos? Por que isso, irmãos? Porque o rei vem reinar a partir de Israel. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu fiz apenas um resumo para a gente entender essa parte, né? O que é que o rei faz? Conforme nós já falamos aí, ele paga o tributo para ele, um valor para que ele esqueça. Inclusive, esse valor é retirado do templo, 10 mil quilos de prata, 1.000 quilos de ouro. Quer dizer, ele deu uma soma considerável para Senaqueribe, mas ele não quis não. Porque o que eles querem é destruir a nação. O que ele queria era isso, certo? Então, o que é que é feito, meus irmãos? O rei Ezequias, por isso que eu digo, olha, irmãos, e eu estou gostando muito desse rei, né? A gente já estudou sobre ele, mas cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo mais. Às vezes nós procrastinamos, você sabe, nessa palavra feia, procrastinação. Nós vamos adiando as coisas que a gente sabe que tem que fazer. O rei Ezequias não tinha isso. Ele era o rei, inclusive, precavido. Porque o que é que ele faz? Ele fortalece as muralhas, tá? Ele conserta e reforça as muralhas rachadas de Jerusalém, porque, como eu disse para vocês, durante a história foram 25 invasões, então é claro, você vê que hoje, olha, só tem a muralha, né? Uma parte da muralha lá, porque foi muitas vezes invadida pelas nações. Então, a muralha estava também quebrada. Aí o que é que ele faz? Ele dá uma reforçada nos muros, né, que estavam rachadas. Ele constrói defesas no aterro do lado leste, exatamente para se preparar para esta batalha, para esta guerra que possivelmente estava vindo, estava se avizinhando contra ele. Então, irmãos, o negócio foi muito sério, tá? O negócio foi muito sério. Ele diz aqui, durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Preste atenção aí, irmãos, como essa questão de fake news, que nós ouvimos falar muito, não é apenas uma coisa direcionada para o meio digital. O meio digital, a chamada mídia digital, que é o teu celular, que é, sabe, o tablet, isso é a mídia digital, tá? Isso facilita, as redes sociais facilitam a questão dos fake news, ok? Mas a realidade é que isso já existia. Então, esse rei usa estratégias porque o que o diabo quer é nos difamar. Ele não entrou logo destruindo, não, ele usa estratégias. Usa lá os seus generais, né? Rabissaque, os outros generais lá, para mandar mensagens para que fosse lida, ou eles mesmos falando, inclusive, a língua deles não era hebraico, mas eles aprenderam, eles sabiam falar hebraico. A Bíblia registra que eles falavam em hebraico para que o povo entendesse. Então, a intimidação que ele estava dizendo era o seguinte, eu vou fazer aqui, trocando em miúdos, para ficar bem mais claro, você pode ler o texto bíblico. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era o seguinte, a difamação. Olha, esse rei Ezequias está dizendo que o Deus de vocês vai livrar eles, vai livrar vocês, mas ele está mentindo, porque esse Deus não o livrou nas outras nações. Então, ele não vai livrar vocês agora. Olha só, irmãos, o que é que a estratégia do diabo?
A estratégia do inimigo era essa. Ele tinha razão em dizer que ele não livrou nas outras, no caso de Israel, ele tinha. Por quê? Porque o povo foi idólatra e Deus usou esta nação como juízo. É isso que essas pessoas, os ímpios, não entendem. Muitas vezes Deus usa pessoas ou nações como espada, como martelo, apenas como julgamento. Mas a paga vem depois para aquela nação, tá bom? Isso é claro. Você vê lá na questão de Abacuque, quando Deus diz que ia usar a Babilônia para punir Israel, Abacuque reclama, mas tu vais usar uma nação ímpia para punir Israel? Exatamente isso, mas não se preocupe, Abacuque, porque a Babilônia também vai ser julgada. Bom, o Senaqueribe se valia disso. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus estava lá comigo, me ajudando a destruir a outra nação de vocês, vizinho, Israel. Então, o Ezequias está mentindo para vocês, ele não vai livrar vocês agora. Ah, meu irmão, aí uma coisa é você afrontar o Deus Todo-Poderoso, não é? E o que me chama mais atenção, meus amados, por favor, guarde isso aí em nome de Jesus, está no meu coração isto. Sabe o que é? É que eu e você precisamos santificar o nome de Deus. Nome, o que é santificar? Está na oração do Pai Nosso, só que às vezes não se explica sobre isso, não é? Santificado seja o teu nome, significa dizer, porque a primeira coisa que pode aparecer aí nesse momento é, Deus não é santo? O nome de Deus não é santo? Claro que ele é, claro que o nome dele é santo, mas eu, Enomi, tenho a responsabilidade de santificar o nome de Deus perante as pessoas, perante as nações. Foi o que Moisés não fez. Quando Deus diz para ele, toca na rocha, ele vai lá, bate na rocha, e Deus diz para Moisés, tu não vais entrar na terra. Por que não, Senhor? Porque tu não santificaste o meu nome, ou seja, tu não respeitaste, tu não trouxeste respeito para o meu nome diante da nação de Israel. O negócio é sério, irmãos. O negócio é muito sério. Então, eu fico muito alegre quando nós fazemos isso, porque o contrário disso, sabe o que é? É eu difamar o nome de Deus. Enomi, como é que é possível isso? Quando eu digo que sou cristão, digo que sigo a Cristo, digo que sirvo a Deus, mas faço o que é errado perante o Senhor, e não só isso, perante as outras nações, as outras pessoas, ao ponto das pessoas olhar para a gente, apontar o dedo e dizer assim, esse camarada é crente? Esse camarada diz que adora a Cristo e faz essas coisas? Eu não estou santificando o nome de Deus, irmão. É muito importante nós entendermos isso. Quando o Senaqueribe afronta o Deus de Israel, isso foi uma motivação a mais para o rei Ezequias orar ao Senhor. Porque isto é santificar o nome de Deus. Senhor, este rei imundo, ímpio, está afrontando o teu nome, Senhor. E o teu nome precisa ser santificado para que as outras nações saibam que tu és Deus. Aleluia! E aí, meu irmão, aí eu fico assim alegre, porque imagino eu a alegria de Deus ao ver esse tipo de oração. Este meu servo entendeu o que é santificar o nome do Senhor. Este meu servo entendeu o que é não tomar o nome do Senhor em vão. Aquele rei ímpio estava tomando o nome do Senhor em vão. Mas o rei Ezequias, um rei segundo o coração de Deus, homem de Deus,
ele glorificou o nome do Senhor, ele santificou o nome do Senhor. É como quem diz assim: Senhor, não permita que esse rei ímpio venha difamar o teu nome. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, eu me empolgo nessa hora, porque assim, quando difamam o nome de Deus e quando tem alguém para santificar o nome de Deus, Deus entra na batalha, viu? Deus entra na guerra. Glória a Jesus. Não tem-se nem a ideia do que aconteceu com aquele outro rei que me fugiu aqui a memória, mas foi dito para ele: olha, nessa batalha tu não vais ter que pelejar. Lembra aí os irmãos para mim, escreve aí no comentário. Você não vai ter que pelejar. Essa batalha é do Senhor, mas vocês vão ter que fazer alguma coisa. O que é? Vocês vão ter que cantar. Ou seja, foi dito que eles fossem cantar ao Senhor, não é isso, irmãos? Mas olha, meus irmãos, nesse aqui, a oração de Ezequias foi tão abençoada, foi tão poderosa nesse sentido, que ele só faz entregar tudo ao Senhor. Claro que ele consulta, não é, o profeta Isaías, porque, afinal de contas, a intimidação do rei era muito grande. E ele queria, veja, irmãos, como ele queria difamar, ele queria disseminar o medo na nação de Israel, porque aí, com o medo, vem a murmuração. Lembra lá do que aconteceu em Cádiz Barneia, na questão dos espias, ficaram com medo, aí começaram a murmurar. Então Satanás sabe dessas estratégias, não é? E aí, ao consultar o profeta de Deus, o profeta de Deus diz exatamente o que é que vai acontecer, conforta o coração do rei, e ele diz exatamente o que é que vai acontecer, e o Senhor opera grandemente, manda apenas lá um anjo destruir todos os exércitos, o exército assírio, e ainda deixa o rei vivo, né? Porque ele poderia destruir o rei também, mas deixa ele vivo, que é para ele ver que não se toca no nome de Deus, não se profana o nome de Deus. E quando tem pessoas fiéis, como Ezequias, como o profeta Isaías, então Deus vai agir com certeza, e essas pessoas têm que ficar vivas, que é para testemunhar que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A irmã Dalva também. Irmã Dalva, olha, minha memória não é boa, tá? Mas é isso, é o Josafá, não é isso? Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Deus deu uma grande vitória para... Já estamos indo para o final. Deus deu uma grande vitória para Ezequias. E mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos, porque o que acontece, irmãos? Primeira coisa é esse artigo que eu coloquei no nosso grupo. E eu pediria que os irmãos tivessem um pouco de paciência. Meu irmão, vamos tomar gosto pela leitura, né? Eu sei que na internet tem essa história, olha, tem que ser curto, porque o povo não gosta de ler. Meu irmão, me desculpa, mas a gente precisa muitas vezes de uma leitura mais abalizada. Eu fiz um artigo sobre a Neustan, do antídoto ao veneno, porque uma das coisas que o Ezequias fez foi destruir os altos, lembra? E também ele destruiu essa serpente. Presta atenção que essa serpente ainda é aquela serpente que lá no deserto Deus pediu que Moisés construísse a serpente porque o povo tinha murmurado,
e a murmuração é algo que desagrada a Deus. O que é que Deus fez? Permitiu que as serpentes viessem, começassem a picar eles e eles começassem a morrer por causa do veneno das serpentes. Então Deus disse para Moisés, olha, construa uma serpente de bronze, todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado, né? Quando ele fosse picado pela serpente, ao olhar para aquela serpente, fosse curado. Então, aconteceu exatamente isso. Eles entraram na terra, ou seja, centenas de anos depois, podemos dizer assim, eles entraram na terra, mas ainda levaram a Neustan, levaram essa serpente, tá? O rei Ezequias destrói ela. Por quê? Porque o povo também estava adorando a serpente. Meus queridos, por isso que colocamos, dá uma lida lá nesse artigo, está muito bom. Do antídoto ao veneno. Por quê? Uma coisa que era para ser uma bênção, inclusive porque Jesus se compara com ela, lembra? Está lá em João. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, assim como olhavam para a serpente, ao olhar para Cristo, isto é, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, também seria curado do veneno chamado pecado que destrói o homem. Muito interessante isso daí, né, irmãos? Então, eu queria só citar isso para os irmãos. Mas outra coisa que eu quero para a gente encerrar é que Deus deu a vitória sobre Senaqueribe, foi uma vitória estupenda, né? Porém, a Bíblia mostra que o rei Ezequias, ele começou a ficar famoso, porque presta atenção, meu irmão, ele está batendo de frente com o maior dos impérios daquela época, com o maior dos generais, dos reis, dos monarcas naquela época, que era Senaqueribe. Ele bate de frente e vence no poder do Senhor. Na verdade, o Senhor dá aquela vitória usando o anjo para destruir os exércitos assírios, certo? Claro que isto, a fama iria se espalhar, né? As pessoas começariam a conhecer sobre isto. E, geralmente, como elas eram supersticiosas, já se tem aquela ideia, bom, aquele ali, ele já vai querer ser o novo rei dominante, e aí as nações já deliberadamente fazem isso. Começaram a trazer presentes, começaram a trazer tesouros para o rei Ezequias. O certo é que a fama dele se espalhou, né? E é claro que isso deixa o homem um pouco envaidecido, né? Eu até fiz também um artigo sobre isto, tá, irmãos? Que é exatamente esse outro aqui, olha. Relaxando com as bênçãos de Deus. Relaxando com as bênçãos de Deus. Meus irmãos, a gente não pode relaxar com aquilo que Deus nos dá. Relaxar em que sentido, Enomi? Negligenciar as bênçãos de Deus. O Ezequias foi muito abençoado por Deus, porém, ele negligenciou no sentido de pegar aquela fama, todo aquele reconhecimento, tá bom, para ele mesmo. E isso foi um pouco prejudicial, uma certa falha. Tanto é que é por causa disso que Deus também permite que venha sobre ele uma enfermidade, uma doença. Então, Deus dá a cura para ele, né? Vocês sabem disso, é aquele episódio que é narrado por Isaías, muito conhecido, olha, arruma a tua casa porque tu vais morrer. Estou até lendo um livro que é baseado nesse texto, né? Arrumando as malas. O autor lá faz uma outra análise, mas a ideia aqui é que Deus diz para ele, olha, você vai morrer.
E aí, então, ele faz aquela oração, ele pede a Deus e tudo. E o que me chama a atenção no texto é que o Isaías ele vai dar a notícia e sai, não é? Quando ele sai, o rei está lá orando a Deus. Senhor, tu sabes que eu fui fiel a ti e tudo. Ele vai fazendo todo o relato dele. Ele vai se humilhando diante de Deus, não é? E o fato é que o Deus já toca em Isaías, a Bíblia diz que ele ainda estava no palácio, né, nos átrios, no pátio do palácio, e diz assim, olha, volta lá e dá uma mensagem para ele. Então ele volta e dá uma mensagem para ele, dizendo que ele iria ainda durar mais 15 anos. Não é isso, irmãos? Então, meus queridos, a gente não pode relaxar, negligenciar as bênçãos de Deus. Não é porque Deus te abençoou que você vai deixar de orar. Não é porque Deus te abençoou que você vai deixar de ir para a casa do Senhor, que você vai deixar de ler a Bíblia, que você vai deixar de ir para a escola dominical, porque tem gente assim, não é? Está passando uma prova, aí vai se humilha, pede a bênção de Deus, Deus abençoa, Deus dá um emprego, Deus dá uma casa, Deus dá uma família, mas aí depois a pessoa relaxa na sua vida espiritual, que é o que está acontecendo nesse fenômeno da pandemia agora. Deus preservou a vida de muitos de nós, não é isso, irmãos? Mas tem muitos irmãos que estão relaxados na sua vida espiritual. E aí não querem mais ir para a igreja, não querem mais aquele compromisso que tinha antes com Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Então a gente precisa entender isso. Você está bem, Deus te abençoou, mas você sabe que nós somos constantemente provados. Então, acabou uma prova ali, já vem outra. Ou seja, ele venceu essa batalha do Senaqueribe e aí já veio a doença, já veio essa enfermidade, tá bom? Aí veio esse orgulho. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, que nós não podemos baixar a guarda. Amém, meus queridos? Meus prezados, eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco, a irmã Dalva. O católico tem essa serpente no deserto como referência para a idolatria. Alguém já ouviu um católico falando sobre isso? Pois é, né, irmã? Só que Deus não compactuou com aquilo. A prova é que esse rei Ezequias, ele foi usado por Deus exatamente para destruir esta serpente, né, irmãos? Porque, afinal de contas, não era mesmo algo para ser adorado, tá bom? Meus queridos, eu quero desde já agradecer aos irmãos que estão nos vendo, que estão participando, e dizer para vocês da minha alegria dos irmãos estarem aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, continue orando por nós, continue suplicando ao Senhor por nós, por esse trabalho, para que Ele alcance as pessoas que Deus deseja que Ele alcance, tá bom? E também ore pelo seu irmão Enomi, para que Deus nos dê força, criatividade, ânimo, porque às vezes a caminhada é longa, né? O fardo é pesado, a cruz, mas o Senhor está conosco e está nos dando força para a gente continuar, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês e que tenhamos uma escola dominical abençoada neste final de semana, tá bom? Que Deus os abençoe. Amém.